Os irmãos podem fazer o favor de sentar. E eu convidava os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Crônica, capítulo 33, versículo 1 a 9. E nesta noite, você que está a nos assistir pela internet, e talvez até aqui mesmo presente, talvez não tenha ainda aberto o seu coração para Jesus, tenha entregado a sua vida a Jesus. Neste texto bíblico que vamos meditar sobre ele, nós temos aqui uma grande mensagem de amor de Deus para com os pecadores arrependidos. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos pecados e arrependemos dele e confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele, o Senhor, na sua riquíssima misericórdia, perdoa os nossos pecados. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. E não há ninguém diante de Deus que se arrependa e que não receba da parte de Deus o socorro, o auxílio, o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. E aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Nessa noite, o meu desejo, e creio ser o desejo de Deus, é que você, ao ouvir essa palavra, possa compreender que você está dentro do plano de Deus para ser alcançado pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade. E talvez o que você tenha ouvido até agora, e eu falo para você que talvez esteja a pensar que para você não tem jeito mais, que já passou da hora, eu quero dizer que essa voz que você tem ouvido, e talvez você que está a nos assistir agora, aí na sua casa, no seu trabalho, no escritório, onde quer que esteja, talvez você tenha ouvido essa voz dizendo que o seu caso, o seu problema não tem jeito mais. Eu quero dizer que isso é uma grande mentira do inimigo das nossas almas, porque Deus é rico em misericórdia e Ele perdoa. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, levantou altares aos Baalins e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus próprios filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar à ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dado pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Amém. Então nós temos aqui uma passagem bíblica que é muito conhecida da igreja, eu mesmo já falei sobre isso aqui na igreja,
Mas Deus colocou no meu coração partilhar essa mensagem, visando uma comprovação bíblica para aquela pessoa que está talvez sendo atacada, atingida pelas setas malignas, e anda atribulado, dizendo, olha, para mim acabou, não há solução, não há resposta, não há nada que Deus possa fazer por mim mais, porque eu já entrei em tal situação, eu já, desculpa o termo, eu já estou no fundo do poço. Mas eu quero dizer que há solução para o seu problema, há solução para a sua causa, há cura para a sua causa. Não importa o grau, não importa o tamanho do seu problema, o nosso Deus é maior do que o seu problema. E Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus pode fazer. E é por isso que nessa noite eu chamava a sua atenção para essa passagem bíblica, para falar deste rei chamado Manassés. Manassés era um homem que cresceu dentro de um lar cuja família, digamos assim, eram uns adoradores de Deus. O pai de Manassés, Ezequias, ele era um rei temente a Deus. Ele conseguiu, pela sua dedicação a Deus, conseguiu fazer uma grande obra de restauração, abolindo tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. A idolatria, as abominações dos pagãos, ele tirou tudo. Ele fez com que a nação voltasse para adorar a Deus e viver uma vida de relacionamento com Deus. Durante todo o tempo de Ezequias, foi um homem que glorificou a Deus com a sua vida, e esse rei, chamado Manassés, o seu filho, cresceu debaixo desse conhecimento do temor de Deus. Ele viu seu pai, quando num determinado dia estava para morrer, e Deus mandou o profeta Isaías para dizer a ele que era para colocar a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. E certamente ele, naquele momento, ele ouviu a história, ele ouviu falar dos milagres de Deus, porque ele viu quando o seu pai recebeu mais 15 anos de vida através de uma palavra do profeta. Deus mandou que voltasse lá e disse, diga a Ezequias que eu lhe acrescento mais 15 anos de vida. Porque diz que ele, deitado na sua cama, enfermo, virou para o canto da parede, para o lado, e orou ao Senhor, e pediu a misericórdia de Deus, e Deus aumentou os seus dias de vida. E ele ainda perguntou qual o sinal que eu vou ter da paz do Senhor, e o profeta fez com que ele observasse um sinal no tempo, que o relógio de Acaz, o relógio do sol voltou os ponteiros 10 graus, para que confirmasse que ele seria abençoado. Esse rei Manassés, esse jovem, cresceu nesse ambiente espiritual. Ele tinha tudo para ser um exemplo de vida espiritual. Ele cresceu debaixo vendo o poder de Deus sendo derramado sobre a sua família. Mas ele, como todas as pessoas, chega um dia que toma decisões. Todas as pessoas fazem as suas escolhas. Não sei o que levou Manassés, a Bíblia não diz o que o levou, só assume a sua atitude, só apresenta a sua atitude e também a responsabilidade que ele tinha, porque ele chegou no dia dele tomar uma decisão de continuidade, de temor a Deus, de adoração a Deus, ele decidiu virar as costas para Deus. Diz a Bíblia que ele fez tudo aquilo que o pai havia feito para purificar, para santificar o povo, para adorar a Deus, para viver em compromisso com Deus. Ele fez tudo ao contrário. Ele destruiu tudo. Ele começou a suscitar tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, aquilo que agredia a santidade de Deus. Diz a Bíblia que ele voltou a buscar. Ele consultava os adivinhos, ele procurava os feiticeiros, ele procurava a idolatria, ele fazia tudo para irritar a Deus. O homem, no seu estado de morte espiritual, fazia tudo. A Bíblia diz que ele foi tão cruel na sua forma de servir, que ele, ao invés de errar só, ainda fez
todo o povo errar pior. Eles erraram, fizeram coisas piores do que as pessoas que não conheciam Deus. Fez loucura. Profanou o templo. Ele fez tudo aquilo que Deus tinha dito para não fazer. E ele foi ensinado a não fazer. Mas ele fazia isso para provocar a ira de Deus. Ou seja, era um leviano de primeira qualidade. Alguém que afrontava Deus. Eu pergunto, e dentro da nossa forma humana de ver as coisas, e até espiritualmente falando, este homem tinha tudo para ser destruído por Deus. Esse homem podia ter sido banido da face da terra, como o avô dele foi. O avô dele morreu, nem foi sepultado no meio do cemitério dos reis. O avô desse rapaz, o pai foi um exemplo, pelo contrário dele. O avô vivia uma vida completamente fora de Deus, fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus, e Ezequias, o filho, inverteu a situação, começou a adorar a Deus. Manassés, que teve o avô que era ímpio, e viu o pai servindo a Deus, resolveu fazer como o avô, e fez pior do que o avô. Viveu uma vida completamente fora da vontade de Deus. Poderia ser destruído este homem, e todos nós iríamos dizer, Deus é justo. O Deus o matou porque ele afrontou a Deus. Era normal que isso acontecesse, mas a misericórdia de Deus está aqui. O amor de Deus está aqui para com o pecador que se arrepende. Porque diz que ele começou a provocar a ira de Deus, ele fazia tudo para irritar a Deus, fazia o povo errar. Nunca ninguém errou tanto como ele fez as pessoas errarem. E diz que um dia Deus chegou na sua medida, no seu limite, e Deus enviou o juízo sobre ele. Dentro do sistema governamental do povo de Deus, Deus levantou as nações, levantou reis à volta e fez com que aquelas nações viessem contra ele. E o aprisionou, destruiu na guerra, venceu e o levou cativo, prendeu e o levou cativo. E diz que quando ele foi preso, e que naquele momento de sofrimento, de angústia, diz a palavra de Deus que ele, angustiado, diz que ele começou a lembrar, certamente, do que aconteceu com seu pai, lembrou certamente o que aconteceu com seu avô, que não temia Deus. Eu sei que ele começou a pensar nas coisas de Deus, porque ele estava passando por um grande aperto, um grande sofrimento na sua alma, a prisão, a humilhação que ele estava passando, o sofrimento que ele enfrentava agora debaixo do seu pecado, veio a ele a consciência dele, as suas atitudes. Ele começou a pensar e diz, eu sou um miserável. Eu agora sinto a minha fraqueza. Eu que pensava que podia até mesmo afrontar a Deus e levantar-se contra Deus e tudo que se diz Deus. E agora vejo que estou em apuros, em dificuldade. Só Deus sabe. E ele, Manassés, sabia o que estava passando no seu coração, o sofrimento, a angústia que ele estava. Para ele reconhecer, uma pessoa que viveu de costas viradas para Deus, uma pessoa que estava afastado de Deus e vivendo, provocando a ira de Deus, este homem certamente deve ter passado um momento que eu não sei explicar. Os irmãos certamente não sabem explicar, mas foi um momento muito grave na sua vida, que ele pôde reconhecer que Deus poderia ajudá-lo. Ele teve, diz o versículo 12, que ele angustiado, de veras angustiado, ele orou ao Senhor. Ele orou e se humilhou perante Deus e começou a clamar a Deus. E neste ponto, eu chamo a atenção para você que me ouve, que aqui está o segredo para a vitória diante de Deus, é se humilhar diante de Deus. Manassés, ele não tinha nada que pudesse
lutar ao seu favor, ou cair na sua conta a seu favor, por causa daquilo que ele praticava. Ele não tinha nada em que confiar para poder dizer assim, olha, eu vou orar a Deus, eu vou pedir a Deus para que me resolva esse problema, porque eu estou aqui em grandes aflições, em grandes apuros. Ele não tinha nada, mas ele certamente lembrou de que o Deus do seu pai era um Deus que fazia os milagres, um Deus que operava, que ouvia o seu pai, que respondia ao seu pai, que ajudava o seu povo, e que ele voluntariamente e decididamente resolvera virar as costas para este Deus. Mas naquele momento de sofrimento, a palavra de Deus diz que ele, angustiado, orou ao Senhor e se humilhou muito perante Deus. Eu não sei o que ele fez para se humilhar diante de Deus. O que eu sei é que ele estava aflito, e ele orou, e diz a Bíblia que ele fez a sua oração naquele sofrimento, e o nosso Deus, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus de compaixão, aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-la a Jerusalém, livrou. Deus ouviu a sua oração. Aquele homem que nós, na nossa natureza, com a nossa natureza pecaminosa, alguém faz alguma coisa assim, talvez até uma palavra mal direcionada, talvez uma palavra assim que é mal empregada, nós sentimos. Nós ficamos, às vezes, até um pouquinho assim, meio beiçudos, ficamos emburrados, ficamos assim com aquele semblante assim, eu não gostei dessa palavra, não achei isso legal. E nós, cheios de defeitos, cheios de falhas, nós falhamos, nós erramos. Imagine Deus ver um pecador, uma pessoa afrontá-lo, fazer de tudo para irá-lo, para invocar a sua ira. Nós diríamos assim, agora você vai ficar nesse estado, agora você lembrou, agora você está reclamando, você vai ficar assim para aprender. Sabe o que Deus fez? Completamente o contrário daquilo que nós fazemos. Quando ele clamou, Deus estendeu as mãos para ele. Deus no céu, diz a palavra de Deus que Deus ouviu a sua oração, viu a sua súplica, ouviu a sua súplica, viu o coração dele aflito e derramou diante do Senhor, se humilhou diante do Senhor, e Deus ouviu a sua súplica. Ainda fez ainda muito mais do que aquilo que ele pensava, porque ele queria perdão, e Deus, além de perdoá-lo, levou-o novamente e o colocou no trono novamente. Nós nunca, com a nossa natureza pecaminosa, nunca faríamos isso. Uma pessoa falha conosco, e nós dizemos assim, agora vai ter que conquistar a confiança de novo. E aí a pessoa pede perdão, a pessoa diz, olha, eu queria pedir perdão porque eu falhei. Chora, derrama, abre o coração, e nós dizemos, está perdoado. Mas você lá e eu cá. Você agora vai ter que provar que você realmente se arrependeu. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus faz conosco? Não. Deus perdoa. Deus não lança em rosto. Deus perdoa o pecador, transforma a vida dele, e o pecador sabe quando Deus o perdoa, porque o Espírito Santo que passa a habitar nele, transforma a sua vida e vai falando com ele todos os dias, vai dando a ele um ânimo, vai falando ao seu coração, à sua mente, vai fortalecendo a sua vida, vai fazendo compreender a bondade, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Se você ainda não experimentou nessa noite, não importa o seu problema, não importa o seu pecado, fale com Deus. Deus pode responder a sua súplica, a sua oração, e Deus vai mudar a sua história. Este homem, num linguajar assim um pouco grosseiro, ele praticou misérias, era um miserável. Uma pessoa abusada, não era ousada, era abusado, fazendo coisas terríveis contra Deus, mas na hora do aperto, na hora da sua angústia, ele lembrou de Deus, e ele clamou ao Senhor. E Deus não fez como o homem faz. O homem sem Deus, principalmente o homem sem Deus, porque o crente,
a pessoa que aceita Jesus, que serve ao Senhor, já tem outro tipo de pensamento. Neste caso, ainda que a natureza pecaminosa tenta, talvez, moldá-lo, levar ele para um lado, mas ele resiste, porque ele tem o temor de Deus e diz, não é por esse caminho que eu vou fazer. Mas, geralmente, o homem sem Deus, quando a pessoa precisa da ajuda, precisa do socorro, e se ele falhou contra aquela pessoa, a pessoa diz assim, olha, você agora vai ter que pagar um pouco pelo que você fez, você agora vai ter que trilhar esse caminho para você aprender. Você escolheu, você procurou, agora vai sofrer. E agora vem recorrer a mim? Lembra que eu, tantas vezes que eu te aconselhei, agora você vem a mim? Quer dizer, enquanto você estava vivendo a sua vida lá, você não quis saber de nada, então você foi, e agora que você está precisando, você vem a mim? Agora vai... Isso é a pessoa sem Cristo. A sua atitude de dureza do coração. A Bíblia fala daquele jovem que nós sabemos que é uma passagem conhecida da igreja, o pai o perdoou, não levou em conta o seu mau caminho, as suas atitudes, ele veio pedir perdão, Deus o perdoou. E nós temos um Deus que perdoa. Eu vou repetir, nós temos um Deus que perdoa. Um Deus que tem prazer em perdoar, diz a palavra de Deus. Ele tem prazer em perdoar. Olha que você tem prazer de perdoar? Você sente prazer em perdoar? Deus tem prazer em perdoar. E nessa noite, meu prezado ouvinte, nessa noite você que ainda não aceitou a Jesus e talvez tenha alimentado esse pensamento, talvez até alguma pessoa até bem intencionada, você pode pensar até que a pessoa é bem intencionada, dizer assim, tem dito para você, olha, você é um pouco complicado a sua vida, é um pouco complicado porque você já praticou muitas coisas erradas, você já fez muitas coisas, então você vai ter que fazer você vai ter que tentar provar que você merece a resposta de Deus, ou a ajuda de Deus. Você vai ter que fazer muitas coisas, você deve fazer alguns rituais, para você provar a Deus que você precisa e para Ele levar em conta algumas coisas. Talvez até a pessoa querendo te ajudar, mas eu quero dizer que nada disso interessa para Deus. O que Deus quer ver é o seu arrependimento. Deus quer ver a sua sinceridade diante dele e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu pequei contra ti. E se você fizer diante de Deus, arrepender e se humilhar diante de Deus, a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus o exaltará. Aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se humilha diante do Senhor, Deus o exalta. E é exatamente este é o ponto principal para o pecador, é reconhecer este amor de Deus. Não é ouvir o que as pessoas dizem, não é ouvir e nem comparar o amor de Deus com o amor humano. Um dia estava a falar com alguém sobre o amor de Deus e aquela pessoa levantou, está falando de Deus como um pai amoroso, um pai de amor, um pai de misericórdia. E quando eu estava falando de Deus, o nosso pai amoroso, que tem maior carinho conosco, um cuidado especial conosco, e ele ficou olhando sério assim para mim. Eu estava assim numa reunião, e aquela pessoa olhou para mim e disse, pastor, Deus é bom como um pai. Eu falei, sim, Deus é um pai amoroso. Ele diz, eu detesto meu pai. Eu sofri na mão do meu pai. Meu pai fazia, e começou a falar um monte de coisas. Ele tinha uma imagem de pai que era um horror. Porque o pai dessa pessoa fez coisas que ele disse que o pai era um monstro para ele. E eu não sei até que ponto este pai praticou certas coisas que deixou esse filho, já um adulto, um homem, já avô, ainda com um coração completamente estraçalhado com a figura do pai, porque o pai dele foi um monstro na vida dele. Mas nós temos um Deus que é um Deus de amor. Um pai amoroso, um pai que não poupou o seu próprio filho para trazer a mim e a si perdão para os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus deu a este mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Jesus veio a este mundo para perdoar, deu a vida dele por causa de mim, pecador, e por si também. Então, nessa noite,
aonde quer que você esteja, você ouça essa palavra, ouça essa mensagem para o seu coração dizendo, Deus me ama e Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar a minha história. Quem sabe, nessa noite, até mesmo aqui entre nós, pode ter alguém que está pensando e pensamentos, diz que nós não podemos evitar os nossos pensamentos, nós podemos controlá-los, mas evitar não, pensamentos vêm, e pode vir maus pensamentos. Já tem um sábio que diz que o pensamento é como um pássaro, que nós não podemos impedir que ele pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho. E talvez nessa noite há alguém que esteja a pensar que Deus virou as costas, que Deus esqueceu, que Deus talvez não vai perdoar, que Deus não quer perdoar, que talvez o problema, a situação seja grave. Talvez até você, crente em Jesus, esteja passando por um momento que pensa que Deus não vai te ouvir, que Deus não vai responder, que Deus não está atento a isso. Mas eu quero dizer que nessa noite, Deus está pronto a perdoar, Deus está pronto a estender as mãos, Deus está pronto a restaurar, Deus está pronto a renovar, Deus está pronto a fazer nova todas as coisas. Se você ainda não aceitou Jesus, receba como seu Salvador e Senhor, e Ele vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. Mas se você é crente, se você talvez esteja, talvez até afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você andou nos caminhos do Senhor, serviu ao Senhor, e um dia, por alguma razão que não interessa, você deixou os caminhos do Senhor. Quem sabe você virou, naquele momento que você teve a oportunidade de dizer não, aí você disse sim e enveredou por um caminho tortuoso, enfraqueceu na fé, deixou de caminhar, e hoje está complicada a sua vida, e talvez isso tenha servido para arrumar base para que o inimigo da nossa alma, que é o acusador, ficar te acusando. Você agora não pode mais. Você conhecia a verdade, você conheceu a verdade, você conheceu a palavra, e depois deixou de caminhar, agora não tem mais jeito. Tem jeito sim. Se você voltar humildemente para o Senhor, Deus estende as suas mãos e restaura a sua vida. Deus renova a sua história. Deus reescreve a sua história. Você pode encontrar no Senhor este Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que perdoa, esse Deus que estende as mãos e faz aquilo que nós nem imaginamos que Deus pode fazer. No caso de Manassés, ele ali, a última coisa que ele fez foi clamar ao Senhor. Não tinha mais nada para ele, estava indo preso para ser morto. E ele, não era só morrer, porque morrer, geralmente, as pessoas já sabem que vai morrer. Mas não era a morte que o afligia. O que o afligia era a consciência dele, que pôde compreender e foi aguçada para ver o mal que ele praticara contra Deus. E que o atormentava. Naquele momento, ele entrou em angústia, porque ele sabia do mal que ele tinha feito diante de Deus. Porque ele conhecia, ele sabia quem era Deus. E ele viveu e praticou e provocou a ira de Deus. Naquele momento, a sua alma, quando estava indo para a morte, a sua alma angustiou. E ele suplicou ao Senhor na sua oração, e Deus aplacou para com ele a sua ira e o perdoou e o restituiu a Jerusalém e o colocou no trono. Este Deus que fez com Manassés, este homem ímpio, este homem que praticou todos esses tipos de abominações, e Deus o perdoou, Deus pode perdoar você também. O seu pecado não é tão grande que Deus não possa perdoar, porque não existe pecado que Deus não perdoa. Não existe pecado que Deus não está pronto a perdoar. Quando o pecador se arrepende, Deus perdoa. E nessa noite eu queria exortar você que me ouve a entregar o seu coração para Jesus, aproveitar essa oportunidade que Deus te dá de você ter uma novidade de vida e viver com o Senhor alegre para sempre, não somente agora, mas também na eternidade viver com o Senhor. Convidava os irmãos a ficar de pé. E talvez nessa noite esteja alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e ouviu a palavra de Deus, ouviu a mensagem de que Deus perdoa, de que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, que
que Deus estende as suas mãos, que Deus traz salvação, que Deus traz libertação. Talvez esteja alguém também que, como eu disse, não o conheço, pode ser que esteja afastado dos caminhos do Senhor, desviou do caminho do Senhor, e nessa noite Deus quer restaurar a sua vida. Talvez aí na sua casa, não sei aonde quer que esteja, a ouvir essa palavra, saiba que Deus quer te abençoar, Deus quer trazer ao seu coração uma nova alegria, Deus quer fazer as coisas novas na sua vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Deus quer fazer consigo. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer todas as coisas novas. É hora de aproveitarmos essa oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós, e neste caso a você nessa noite. Se você ainda não o fez, abra o seu coração e receba Jesus. Nós vamos cantar. Vou pedir os nossos irmãos do louvor para estar conosco. Nós vamos louvar ao Senhor. E se porventura há alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus, ou que esteja afastado dos caminhos do Senhor, e gostaria de começar ou recomeçar a andar com o Senhor, a seguir o Senhor, eu convidava você, enquanto nós cantamos, que você possa vir ao Senhor Jesus, dizer: Senhor, eu me coloco diante de Ti. Eu sei que errei, eu sei que falhei, eu sei que pequei, mas eu confio na sua misericórdia e confio no seu muito amor para comigo e para com o pecador. Eu me arrependo e eu quero aceitá-lo como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Eu quero entregar o meu coração. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais continuar nesse tipo de vida. Eu não quero ser alguém que viva aquém da sua vontade para a minha vida. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero começar hoje. Eu quero esquecer o passado. E gostaria que o Senhor apagasse o meu passado, apagasse os pecados e me desse uma nova vida. Se você quiser e tomar essa decisão, venha aqui à frente enquanto nós cantamos, porque nós oramos por ti. E na sua casa, aí mesmo onde você está, fale com o Senhor, diga, confesse ao Senhor, diz: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu o recebo, eu o aceito no meu coração, eu quero essa nova vida para mim. Não quero mais viver angustiado, não quero mais viver com esse sentimento de culpa, eu não quero mais viver sem paz interior, eu não quero mais viver perturbado e atribulado como tem vivido. Eu quero viver uma vida de paz. E Jesus disse para as pessoas que o ouviam, estavam aflitos e sobrecarregados, Ele diz: vinde a mim vós, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar, o Senhor quer trazer renovação para a sua vida. Amém. Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Todo meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Senhor nosso Deus, a tua palavra, Senhor, meu Deus, nos revela o teu grande amor, Senhor. E nós temos, ó Deus, professado, Senhor, este amor, porque temos experimentado a tua bondade, a tua misericórdia para conosco.
E porque, Senhor, meu Deus, experimentamos e cremos, por isso nós falamos também desse amor, Senhor. Muitos têm ouvido a Tua palavra, Senhor. Talvez, ó Deus, nessa noite, pela primeira vez, alguém ouviu o Senhor de forma diferente. E nós pedimos que o Senhor continue a tocar nos seus corações, quer estejam aqui presentes, quer estejam nos seus lares, nos seus locais de trabalho, Deus, onde quer que esteja, Senhor, a ouvir e ter ouvido a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor possa operar nos seus corações, ajudá-los, ó Deus, a compreender, Senhor, este grande amor e deixarem, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa dominar as suas vidas. E assim, Senhor, cumpra neles o Teu querer, Senhor. Então somente perdoa os pecados. Perdoa suas falhas, suas faltas. Apaga de diante de Ti, Senhor, todas as suas transgressões. E escreva o Seu nome no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-lhes vida nova, Senhor. Uma vida, Senhor, com a Tua bênção, para a honra e para a glória do Teu nome nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos, faz favor de sentar só um pouquinho. O grupo de louvor, faz favor de permanecer aqui. Nós vamos terminar o nosso culto com louvor, mas recebemos um pedido para orar por uma criança que está aqui, a avó e a bisavó dessa criança com ela. Eles vão viajar, vão para a Noruega. Ela queria que apresentasse essa criança ao Senhor e orasse por ela. E eu lembrei de quando os discípulos tentaram impedir as crianças de chegarem até Jesus. E Jesus disse: não faça isso. Não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino de Deus. E nós vamos orar por essa criança. É Marcos Emil, o nome da criança. É filho da Anne e do Rubem. Eu não os conheço, mas está aqui a vovó e a bisa com essa criança. Então nós vamos orar por ela, amém? Eles vão embora para a Noruega e certamente Deus sabe o que tem no coração da mãe, da avó e da bisavó, né, para nós orarmos, e é bom que nós possamos apresentar as crianças ao Senhor. Então vamos orar. Nossa irmã, já conheço a nossa irmã. Sim, senhor. Pode vir aqui, irmã, faz favor. Vem.